Olá, você ligado, acompanhando a programação do Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços, o que tem influenciado as cotações neste momento, o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Stefan Podsclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato. Já está aqui conosco por vídeo. Stefan, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Stefan, vamos olhar primeiro aqui para o mercado brasileiro, porque fevereiro vai chegando ao fim com um saldo bastante positivo para essas cotações na B3. O milho subiu bastante nesse mês. O que trouxe essas movimentações positivas? Bom, Guilherme, a gente teve aí uma combinação de fatores bem relevante, né, no mercado de milho. Acho que o primeiro ponto foi o atraso inicial da colheita de soja, né, reflexo do que foi o plantio lá em outubro. Isso estrangulou a nossa janela de janeiro em relação à colheita. O clima muito chuvoso também deu um tom mais de atraso aí para a colheita da soja e, consequentemente, isso afetou o milho, o comportamento do mercado de milho aqui no Brasil. A janela de plantio ela foi inicialmente afetada, né? Hoje a gente já tem a curva de plantio muito próxima ali da média histórica. E a gente tem também o próprio movimento de demanda do mercado doméstico, né? Estruturalmente, o mercado doméstico tem pouca capacidade de estoque aí pelo perfil das empresas, né? E os preços também do milho em relação às suas proteínas, né? Ao boi gordo, ao frango, ao suíno, ao próprio ovo, né? Todas as proteínas aí tiveram avanços significativos ali no final do ano, início de 2025 em relação aos preços, e isso acabou adicionando, né, um comportamento aí um comportamento mais agressivo da demanda que ajudou a trazer esse fortalecimento para o mercado de milho. Por mais que a gente está tendo uma colheita de milho primeira safra relativamente normal, comportamento da demanda associada a esse calendário mais ajustado do milho segunda safra foram aí os principais fatores de motivação desses preços mais elevados. Se a gente pensar daqui para frente, Stefan, você destacou nessa normalização dos trabalhos de plantio para essa safra de milho. O que a gente pode esperar desse mercado? Que fatores podem entrar no radar para esses preços aqui no Brasil? Bom, o principal fator que vai direcionar o mercado agora é o clima sobre a produção de milho segunda safra. A gente deve fechar o mês de janeiro aí, olhando para plantio, muito provavelmente dentro de padrões normais, né? O padrão normal que a gente coloca é que talvez aí algo próximo a 70% da área de milho plantado no Brasil, que historicamente é o nível normal. O ponto principal é que a nossa janela foi toda concentrada no mês de fevereiro, né? E aqui vale um ponto, né? O Brasil, historicamente, planta ali algo próximo de 15 a 20% da área de milho durante o mês de janeiro. Esse ano a gente plantou 5% da área de milho durante o mês de janeiro. Então, isso faz uma diferença ali nesse nosso calendário e como o clima, principalmente em abril e maio, vai responder, né? Como que o clima vai direcionar aí a percepção do tamanho da safrinha e, consequentemente, isso vai afetar o comportamento também dos compradores aqui no mercado doméstico, né? Clima, se for muito positivo, a gente tende a ver sim, o mercado avançando aí, talvez corrigindo esses patamares de preços que a gente tem hoje, mas dependendo do grau de estresse que o clima colocar, a gente ainda pode olhar para patamares mais elevados do que a gente tem. Então, para esse produtor brasileiro que está plantando a sua safrinha, as perspectivas são positivas, deve haver rentabilidade nessa safra, Stefan? Quando a gente olha preços praticados no interior, Guilherme, a gente vê sim um cenário de rentabilidade mais positiva para o milho, né? Acho que vale salientar aqui, os últimos 3 anos aí a gente teve uma mudança estrutural do mercado, que foi a entrada, né, e o avanço da indústria de etanol de milho, que ela vem com um grau de competição muito forte, né? Esse ano de 2025, né, das 94 milhões de toneladas que o Brasil deve usar de milho para abastecer a sua demanda, praticamente 24% aí vai ter como destino a indústria de etanol. E eles têm aí uma condição de precificação bem diferenciada em relação à exportação ou até propriamente à indústria de proteína. Então, nesse momento, né, se a gente olhar
para o que o preço do milho para 25, 26 estava lá no final do ano de 2024, né, a gente via referências em Mato Grosso a 42, 43, R$ 44 a saca. Hoje a gente tem referências em Mato Grosso com o mercado rodando a 48, R$ 49 a saca para a safrinha. Então, só esse diferencial de preço, né, ele já é aí mais interessante em termos de remuneração, sim, para o produtor. E aí, Stefan, se a gente olhar para o mercado internacional, Bolsa de Chicago, aí o cenário foi diferente, a gente teve até mais movimentações negativas, especialmente ali em alguns momentos desse mês, né? O principal fator aí dessa semana, né? A gente viu sim um movimento mais negativo nesse mês. A gente teve uma influência do mercado de trigo sobre Chicago, né? O milho e o trigo no hemisfério norte, eles têm um grau de concorrência mais elevado aí para a nutrição. Esse cenário do risco do trigo teve uma dissipação de risco. A gente olha para o milho, essa semana as exportações norte-americanas foram razoáveis, não deram ali um suporte igual vinha dando nas últimas semanas, um pouco, né, e disso é apontado pela normalização do clima na Argentina, pela normalização do cenário de plantio, da janela de plantio no Brasil, e a gente teve o outlook do SDA, né, o Outlook Forum, trazendo aí, né, um acréscimo significativo da área plantada de milho nos Estados Unidos, né, pontuando ali, né, uma potencial safra norte-americana próxima de 400 milhões de toneladas, né, 395 milhões de toneladas, e isso soou ali como um mercado um pouco dando uma tranquilizada no mercado, pelo menos de curto prazo, né? Então, uma combinação de fatores aí que trouxe uma correção para Chicago, mas que ainda olha, né, o quadro mundial de milho de oferta e demanda para 24 e 25 ainda depende do cenário que a safra brasileira vai entregar. Mas os estoques mundiais sim estão mais apertados e isso acaba dando suporte para patamares de preços mais elevados também em Chicago. E, Stefan, se a gente tem esse cenário de preços aqui no Brasil subindo e os lá de Chicago caindo, como é que fica a competitividade do milho brasileiro se a gente olhar para as exportações? Aí um ponto muito importante, Guilherme, que as nossas exportações vai depender do tamanho da nossa segunda safra. Acho que vale salientar aqui, Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho e maior exportador mundial de milho. E tem como seus grandes clientes ali o México, a China, a Colômbia, outros países ali, como a União Europeia também, são importantes clientes dos Estados Unidos. Eles também compram no Brasil, mas acho que vale salientar aqui que olhar para esse cenário norte-americano em relação às tarifas que voltaram a ganharem as manchetes essa semana, eles trazem um direcionador de demanda para o Brasil, tendem a trazer um direcionador de demanda para o Brasil, olhando para as exportações. Mas o nosso volume de exportação ele vai depender muito do que vai acontecer com o clima e qual que vai ser o tamanho da nossa safrinha. Se a gente vai ter condição de exportar algo perto de 40 milhões de toneladas ou se essa exportação pode ser maior, vai depender se a nossa safrinha vai entregar uma produção próxima de 100 milhões de toneladas ou talvez próxima ali dos 108, 109 milhões de toneladas, que é o que vem sendo ventilado aí no mercado em relação às principais projeções. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu que agradeço mais uma vez, Guilherme, a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. E o que precisarem da Agrifato aí para olhar para o mercado, para traçar estratégias de comercialização, olhar para o mercado de grãos, olhar para o boi gordo, olhar para o dia a dia aí do produtor, a gente está aqui à disposição. E desejo a todos um bom feriado e um bom final de semana. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme, até a próxima. Esse é o Stefan Potzclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho aqui no Brasil, também no mercado internacional. Stefan destacando o mês de fevereiro que vai se encerrando com grandes movimentações positivas para o milho aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira B3, também no mercado físico, e aí um cenário composto pelo atraso no plantio dessa segunda safra de milho e um fortalecimento na demanda interna
tem sustentado e elevado essas cotações no mercado até aqui. Daqui para frente, o Stefan destaca uma atenção muito voltada para o clima diante do desenvolvimento dessa segunda safra brasileira e também uma atenção para a situação de tarifações impostas pelos Estados Unidos aos principais países importadores de milho norte-americano, que isso pode direcionar essa demanda internacional para o Brasil. E aí também trazer mais algum suporte para essas cotações que são maiores do que as esperadas na virada de ano. Então a tendência é de rentabilidade positiva para o produtor brasileiro que está plantando a sua segunda safra neste momento. Olhando para o cenário internacional, Stefan destacando as movimentações negativas em Chicago durante esse mês, em função de uma melhora para as condições do trigo, também a volta das chuvas na Argentina, exportações não tão fortes como vinham sendo nos últimos meses lá para os Estados Unidos, e também nesse finalzinho de semana a divulgação do Outlook Fórum do USDA, trazendo a expectativa de aumento de plantio para o milho lá nos Estados Unidos na próxima safra, tudo isso corroborando para uma queda das cotações do milho lá em Chicago, que a gente vem acompanhando especialmente nessa reta final de fevereiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Você vai ver os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, movimentações bastante negativas, como o Stefan destacou e explicou aqui pra gente. O contrato março 25 vale 4 dólares e 56 cents o bushel, queda de 8,75 pontos. O maio 25 cai 9,50 pontos, é cotado a 4 dólares e 71 cents o bushel. Junho 25 vale 4 dólares e 78 cents o bushel, queda de 8,75 pontos. E o setembro 25 vale 4 dólares e 52 cents o bushel, perda de 7,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 tem movimentações em campo misto nesta sexta-feira. Março 25 vale R$ 86,92 a saca, alta de 0,20%, e o maio 25 sobe 0,21%, é cotado a R$ 82,82 a saca. Por fim, o julho 25 vale R$ 73,80 a saca, uma queda de 0,49%. Agora eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem as informações do mercado da soja para você acompanhando ao vivo a TV Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.